Muito boa tarde para você que está ligadinho, que está ligadinha agora na TV Mundo Maior. Está começando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Voltamos ao estudo de O Livro dos Espíritos. E claro, para continuar esse estudo conosco, para trazer o seu conhecimento, a sua experiência e compartilhar as reflexões sobre o livro, temos aqui nos estúdios da TV Mundo Maior nosso querido André Luiz Ruiz. Boa tarde, André. Olá, Júlio. Tudo bem, querido? É uma alegria também voltarmos ao nosso 10º programa, Júlio. Passa, não? Olha só, passa bastante depressa. Então, o Livro dos Espíritos vai nos acompanhar nessa jornada para a gente descobrir muitas coisas boas. Exatamente. E hoje o nosso tema será a existência de Deus. Nós já fizemos um post lá no Facebook da TV Mundo Maior, onde você pode participar e responder a pergunta: qual a diferença entre a criação humana e a criação divina? O que você vê de diferente nisso? Como entender cada uma delas? Deixe a sua resposta no facebook.com/TV Mundo Maior e participe também através do WhatsApp da TV Mundo Maior. O número é muito fácil, é só anotar: 11 99643 3827. Repetindo, 11 99643 3827. Mande a sua mensagem que daqui a pouquinho nós traremos aqui para o programa de hoje. André, no programa anterior nós demos o início, então, às primeiras perguntas de O Livro dos Espíritos. Isso. Vamos continuar nas primeiras perguntas, não é? Porque estamos indo com calma para podermos refletir com tranquilidade sobre elas. Mas hoje, depois de termos visto as 3 primeiras, nós vamos começar o programa de hoje mostrando algumas imagens para você. Eu procuro sempre trazer alguma coisa assim, Júlio, porque é mais fácil das pessoas perceberem que o Espiritismo sem mistério é exatamente isso: você ver as coisas, você meditar sobre elas de uma forma não tão assim cerebrina, uma coisa tão estéril, tão mental. Você pode visualizar as coisas. Então, nós vamos começar com o nosso primeiro slide e vamos desafiar você fazendo uma pergunta. Você vai ver na tela e vai ver aí para responder a pergunta. Não é só aquela pergunta que está lá no Facebook, não. Nós queremos que você nos responda, vendo agora as imagens que você vai ver, se foi Deus quem construiu. Quem construiu o quê? Quem construiu as coisas que nós estaremos te mostrando. Vamos então para o slide seguinte. Vamos lá, o próximo. Próximo slide. Veja isso. Foi Deus que construiu? Olha lá, um carro de Fórmula 1, um transatlântico, um Boeing, um avião de passageiros, um foguete ou um prédio moderníssimo. Foi Deus quem construiu? E agora? E o próximo slide? Vamos a ele, vamos lá. Veja se foi Deus quem construiu isto. Olha lá, ó. Ô Júlio, o que é aquela à esquerda do vídeo? O que é? Uma Casa de João de Barro. Casa de João de Barro, o Júlio conhece, olha só. Casa de João de Barro, em Guarulhos também tem. Tem, não é? Sim. Então, depois embaixo nós temos o quê? Temos um cacho de marimbondo. Sim. E no meio, nós temos um outro ninho. É um ninho muito especial, muito diferente. À direita nós temos outro ninho, em cima. E embaixo, o que é aquilo, Júlio? Esse eu confesso que eu não conheço. É um buraco de tatu. Olha só. Não é. Não, isso é um ninho de andorinha. Andorinhas fazem ninhos com barro, com saliva, e elas vão grudando nas rochas ou numa parede, como nós estamos vendo ali. Então, voltamos à pergunta. Foi Deus quem criou isto? O que você acha? Aí em casa, você que está acompanhando a gente, qual seria a sua resposta? Vamos imaginar, dar um tempinho para você pensar. Você precisa desse tempinho? Você precisa? Será que foi Deus que construiu aquele McLaren? Ou então aquele foguetão? Poxa, não é fácil construir um foguete. Aquele edifício enorme, moderno, é difícil, né? Não é difícil? Difícil. É difícil. E se é difícil, será que foi Deus que fez?
E aquele ninho tão intrincado, aquela coisa maravilhosa, foi Deus que foi lá, teceu os pauzinhos, as graminhas. Vamos ver o próximo slide, que eu sei que você já respondeu a pergunta. Vamos então vê-la. Certamente você vai dizer que não foi Deus, André. Que coisa! Você vai ficar assistindo TV Mundo Maior para umas perguntas imbecil dessa? Não foi Deus que construiu o McLaren, nem foi Deus que fez um foguete, nem foi Deus que fez aquele ninho por mais bonitinho e bem feito. Não, não foi Deus quem fez. E agora, se não foi Deus quem fez, por que você respondeu isto? Você precisou colocar em funcionamento muitas coisas que comparam, que colocam conceitos com imagens, valores com aquilo que você está constatando. E dentro da sua cabeça, sem muitas vezes você notar, você faz esse exercício. Um exercício de raciocínio que coloca coisas do mundo com coisas do outro mundo. E é por falta de exercitar isso, Júlio, que às vezes as pessoas ficam confusas em relação à doutrina espírita. Sim. Elas ficam com medo, elas ficam achando que é alguma coisa misteriosa, uma coisa que está escondida atrás da porta, debaixo da cama. Tem gente que não dorme se não fechar o armário do guarda-roupa, Júlio. Sim. Porque tem medo que saia alguma coisa de dentro do guarda-roupa durante a noite. Então, as pessoas, por falta de exercitar um raciocínio lúcido, elas acham que as coisas do espírito são assim, assombrosas. São coisas de ter medo. Mas no slide que nós vamos ver agora, você vai entender que esta é uma realidade natural do ser humano. O seu raciocínio, você que está assistindo a gente, ele sabe identificar o criador desses objetos. É fácil identificá-los. Você não vai atribuir a construção do McLaren, do edifício, você não vai atribuir a edificação do ninho à ação de Deus. Como se Deus tivesse a mão e fosse lá fazer a costura, pôr o pneu, ajustar as peças. Por quê? Porque você sabe que ou foram feitos pelos homens, você nunca encontrou Deus numa oficina mecânica. Ou já? Nunca. Nunca. Você nunca encontrou Deus montado numa árvore, ajudando lá ou ensinando o João de Barro a fazer a sua casinha. Então, vamos voltar no slide, nesse mesmo. Ou, estes objetos foram feitos pelo ser humano ou foram construídos por aves ou insetos. E nós vamos voltar já já para continuar essa reflexão sobre as criações divinas e humanas. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Até lá! Estamos de volta para o segundo bloco do programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. E hoje o tema é a existência de Deus. Nós já estamos no meio de uma reflexão sobre a existência de Deus. Mas antes, André, antes da gente continuar a nossa reflexão, gostaria de mandar um abraço para o pessoal aqui do WhatsApp da TV Mundo Maior. Tem Bacana, bastante né? gente participando. O Luciano de Santa Catarina mandou mensagem pra gente, mandou aqui, ó, muito obrigado por nos lembrar. A gente mandou uma imagem para ele, estarei assistindo. Boa tarde, André Luiz e Júlio Sena. Um abraço, Luciano. Obrigado, Luciano. Também a Catarina de São Paulo. Boa tarde, queridos irmãos. Feliz por mais uma vez estarmos juntos para mais um rico aprendizado. Gratidão. Obrigado, querido. Um grande abraço, Catarina. E o Felipe também, que vai participar aqui com a gente, mandou um abraço também. Um abraço, Felipe. Obrigado pela participação. E nós aproveitamos, além de abraçar o Felipe, abraçamos a Elaine, que também está assistindo a gente, nos mandou a informação pelo WhatsApp, como também a Regina Zanella de Milão, a Vanessa, lá de Botucatu, a Paola de Biella, na Itália, são nossos irmãos e irmãs queridos, juntamente com o Bosco, a Sueli, lá em Campinas, que também estão assistindo o nosso programa de hoje. Bacana. E você pode participar também, mandando a sua mensagem aqui para o 11 99643 3827, é o telefone do WhatsApp aqui da TV Mundo Maior, que você já vê na telinha. Marca esse telefone, salva nos seus contatos e mande a sua mensagem.
Vamos voltar então, André, para o slide que a gente está... Exatamente. Vamos então voltar o raciocínio naquilo que nós estamos falando. Você pode ver na tela, aqui na nossa TV, que você é capaz de identificar o criador daqueles objetos e você não os atribuiria à ação de Deus. Ou eles foram feitos por um ser humano, ou foram construídos por aves, insetos, animais, que não foram gerados ou não são fruto da ação direta de Deus. Agora, o próximo slide tem uma outra pergunta. Se na primeira você já acertou, você também tenho certeza que vai acertar esta aqui. Esta está fácil. Você vai dizer para nós o nome do homem que criou, construiu ou inventou aquilo que você vai ver a seguir. Vai lá. Nós vamos mostrar as imagens para você. Qual foi o homem que criou, inventou ou construiu? Que empreiteira será que foi essa, Júlio? Olha, a maior do planeta. Né? Olha só. Quem será que foi o homem que criou estas maravilhas? Um homem de muito bom gosto. E agora? E o próximo? E este? Quem foi o engenheiro, o arquiteto, que fez isso que você está vendo? Quem foi o homem que fez isso? E na sequência, quem foi a inteligência humana tão poderosa, capaz de construir aqueles foguetões que assina esta obra, ou estas obras que você está vendo? E então vamos ser um pouco mais poéticos. Vamos para o próximo slide. E extrair. Não é? Quem foi o pintor? Quem foi o artista que pintou com esta precisão, esta beleza e assinou a sua obra de maneira a que nós ficássemos assim babando? Você pode escrever para a gente, dizer o nome desses autores, o engenheiro, o arquiteto, o pintor, o poeta, quem foi que fez? E nós estamos aqui esperando a sua resposta. Mas não só essa pergunta, tem aquela primeira pergunta que o Júlio fez, não é? Qual é a diferença entre o que o homem cria e o que Deus cria? Lembra disso? Já estamos trabalhando sobre esse tema. Então, agora que nós já demos um tempinho, ô Júlio, vamos para o slide seguinte. Vamos lá, acompanhe conosco. Ah, não deu para dizer o nome de ninguém, não é mesmo? Onde que está a assinatura do autor da onda, do autor da borboleta? Quem pintou a borboleta? De onde ele tirou aquelas tintas? Quem fez aquele furacão? E aquele espelho onde as nuvens se refletem? Aquela imagem das cataratas do Iguaçu? Puxa, não dá para encontrar o homem que fez isso. Interessante. Então, veja só aqui, que coisa legal. Vamos para o próximo slide, Júlio. Foi exatamente essa perplexidade que fez Kardec elaborar a quarta pergunta do Livro dos Espíritos e submetê-la à apreciação das entidades superiores. Então Kardec escreve, e o Livro dos Espíritos nos traz a pergunta número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Prova. Não é só, eu acho que Deus existe. Não, é uma prova. É preciso entender isso como uma demonstração, uma coisa que é incontestável. Então, ele perguntou isso aos espíritos. E nós vamos ver, Júlio, agora a resposta que os espíritos deram a essa pergunta no slide seguinte. Vamos lá. Vamos ver o que os espíritos falaram. Acompanhe o texto aí, você que está em casa, acompanhe aqui. Os espíritos responderam que a prova que Deus existe está em um negócio chamado axioma. Que coisa estranha a palavra, coisa difícil, axioma. Já vamos falar do axioma, já. Mas olha lá, está escrito. Fala, Ju. Nós vamos para um rápido intervalo. De novo. Para consertar uns Vamos lá, técnicos. hoje Deus está trabalhando bastante. Exatamente. Então, Já nós voltamos para o terceiro bloco do programa Espiritismo Sem Mistério. Até lá.
Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Espiritismo Sem Mistério. Tivemos um pequeno probleminha técnico no microfone do André, mas já foi resolvido pela nossa equipe, que veio aqui prontamente solucionar essa questão. Aproveitando então, convido você a fazer parte da campanha Espiritismo Precisa de Você, SOS. É uma campanha que visa trazer recursos, trazer formas de que a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova possam continuar a sua produção de conteúdo. Claro, todo esse conteúdo que é produzido especialmente para você necessita de equipamentos, necessita de pessoas, de locais, estúdios, e para isso a gente te convida a fazer parte dessa campanha. Microfones? Microfones também, né, André? Como a gente teve aqui essa questão técnica com o microfone. Microfone. E para participar é muito fácil. Você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova pode aumentar um pouco a sua contribuição por alguns meses. Você que ainda não é sócio pode se tornar sócio. Ou, se você preferir, pode fazer a sua doação espontânea, ligando para 0800 12 18 38 ou acessando amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS, você encontra as formas facilitadas de participar dessa campanha. Que é tão importante, né, André? Para que a gente É fundamental, porque não foi Deus que criou o problema no microfone. Deus ajudou o homem inteligente a criar o microfone e a buscar a solução para o problema. Exatamente. Mas isso é algo que nós, humanos, precisamos. E isso também precisa contar com o apoio das pessoas que possam ajudar. Não é fundamental a sua participação para que tudo possa continuar a levar às pessoas as informações tão preciosas da doutrina espírita. Sem dúvida. Então nós vamos voltar para a questão da resposta da pergunta número 4 de O Livro dos Espíritos. Nós vamos colocar aqui na tela para vocês verem a resposta que os espíritos trouxeram a Kardec. A gente já vai ver aqui na tela a resposta dos espíritos superiores, então. Num axioma que aplicai às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Vejam só que coisa preciosa. Os espíritos dizem, não somos nós que vamos dizer a você como é que você vai encontrar Deus. A sua inteligência vai dizer. E o que é um axioma? Axioma é algo que nas ciências humanas nós consideramos. Você vai ver aí também no mesmo slide que vai voltar para a tela, você vai ver embaixo, olha, o axioma é uma premissa evidente que se reconhece universalmente verdadeira e não precisa ser demonstrada. É alguma coisa que não precisa de demonstração, porque é universal. Todas as pessoas sabem, não precisa convencê-las desta realidade. E qual é o axioma que o livro nos apresenta na fala dos espíritos superiores? Não existe efeito sem uma causa. Os efeitos não brotam sozinhos, as coisas não acontecem. Quando você vê uma planta nascendo do chão, nascendo do vaso, nascendo em algum lugar, você não pode imaginar que ela se fez lá dentro, sozinha. Ela nasceu do tijolo. Ou o vaso de plástico criou um ambiente e ali surgiu a planta. Não. O que você vai saber é que alguma coisa caiu lá para que a planta nascesse. Alguma coisa. No lugar mais estranho, você vai concluir que alguém pôs uma semente para nascer ali. Então, este é o princípio racional que os espíritos colocam para todos nós, meditando a respeito das origens, encontrarmos não a assinatura de Deus, mas a certeza lógica, racional, de que não existe efeito sem causa. Se Deus não criou a McLaren nem o foguete, o homem não criou Foz do Iguaçu, as nuvens, as ondas e outras coisas que nós não apresentamos aqui porque não dá tempo. Então, se o homem não criou e aquilo existe, alguém criou. Alguma força criou. E não tendo sido nem o homem, que é o ser mais inteligente que habita a terra, nenhum dos seus irmãos inferiores, que não tem essa capacidade, quem criou? Não é? Então, os espíritos estão dizendo, você entende e encontra a criação e a existência divina através desta conclusão fácil. O que o homem criou pertence ao homem. Mas o que o homem não criou, alguém criou. Algo superior ao homem. E é isto que
faz Kardec, no slide seguinte, comentar o que o Júlio vai ler, porque agora é um comentário de Kardec. Enquanto que a parte anterior era a resposta dos espíritos, você está vendo aqui agora em outra cor de letra e com o itálico característico, os caracteres deitadinhos, você vai ver o que Kardec comenta. Vamos lá, Júlio. Para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e aceitar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, olha que reflexão preciosa. Olha que lógica racional que dá a cada um de nós o poder de conceber com clareza e com exatidão a existência de Deus. Ah, eu não acredito em Deus porque eu não vejo. Eu não acredito em Deus porque eu nunca vi uma fotografia dele. Eu não acredito em Deus porque não tem nada escrito com o nome dele, que foi ele que fez. Ora, se você estiver usando o raciocínio, você entenderá a existência divina apenas com isto. Veja o texto. Para crer-se em Deus, basta que se lance o olhar sobre a criação, as obras que estão à nossa disposição. O universo existe. Alguma coisa gerou esta realidade, essa existência. E então, diz Kardec, duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa. Ou seja, o universo se fez sozinho. E há uma frase maravilhosa, Júlio, queridos irmãos, queridas irmãs, há uma frase maravilhosa, vamos aqui para geral, de Leon Denis, que diz assim, está lá no livro Depois da Morte. Quando foi que, atiradas ao acaso, as letras do alfabeto compuseram um poema? Quando foi que isso aconteceu? Que um poema foi fruto de você atirar as letras e elas se organizaram quando caíram de uma forma a fazer um verso? Nunca. Todas as vezes que nós temos um poema é porque alguém organizou as letras para que elas traduzissem uma ideia poética. O universo é esta realidade cósmica que nós conhecemos, mas se está muito longe, nós temos a nossa realidade física, que não foi o homem quem fez. Então, negar que exista esta força criadora, mesmo que você não tenha visto a assinatura, mesmo que você não viu a impressão digital, ninguém tirou uma foto, mas negar que existe é achar que o efeito se cria sozinho, que não teve causa, que não teve nada a produzi-lo. E isso é ilógico, isto é irracional. E então isto não é da natureza humana. Por isso que as pessoas têm dificuldade de raciocinar a respeito da divindade. Quer falar, Júlio? Pode falar. Eu gostaria de fazer uma pergunta, André. Como a gente está mostrando aqui a forma como Kardec interpelou os espíritos e fez as suas questões, né? Ele tinha uma proximidade muito grande com a ciência. Então, embora ele esteja tratando de um assunto que até então era visto muitas vezes como algo religioso e até místico, ali ele traz mais uma vez o caráter científico da existência de Deus, né? E eu gostaria de saber qual que é a importância dele manter isso logo no começo de O Livro dos Espíritos, já mostrando a parte científica. Bem, vamos dizer assim, a ciência, ela ainda estava bastante atrasada se comparada ao que nós temos hoje. Mas o que Kardec preserva é exatamente o raciocínio lógico, coerente, que alicerça a ciência. Através do raciocínio dessa natureza, que você parte do particular e você atinge as conclusões gerais, que é o raciocínio que a ciência utiliza para as suas pesquisas. A ciência estuda determinado fenômeno uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, muda algumas condições e faz de todas essas experiências uma coleta de informações. E então ela pode dizer, todas as vezes que acontecerem coisas semelhantes a isto, o resultado é aquele, é garantido. Então o que Kardec faz não é ir no laboratório pegar o microscópio e procurar a alma para provar que a alma está lá. Não. Ele usa esse mesmo método que a ciência utilizou
para traduzir ao raciocínio aquelas respostas que a lógica científica também constatava em laboratório e que a mente humana adequada a este processo de identificação lógica também aceitaria de uma forma a não ficar dependendo, porque o pastor disse, porque o Papa mandou dizer, porque foi uma revelação na Bíblia. Por mais respeitáveis que sejam os pastores, o Papa ou a Bíblia, Kardec nos mostra como entender as leis do universo observando estas leis. E o raciocínio lógico de causalidade, causa e efeito, ele é bastante importante, porque ele será usado por Kardec em tudo. Bom senso, respeito ao raciocínio, por isso que se chama na doutrina espírita de uma fé raciocinada. Não é a fé cega, não é aquela fé que aceita o que alguém disse, só porque essa pessoa fez teologia. Não, é alguém que realmente se debruçou sobre as questões da vida, as coisas práticas, as mesas que giravam, as ações físicas dos espíritos que não eram explicadas por ninguém a não ser como coisas de fantasma. Kardec não. Kardec abre a mente para estudar com este método, o método da ciência, as coisas que vão explicar filosoficamente o porquê nós estamos na Terra, de onde nós viemos, para onde iremos, quais são os motivos de passarmos por dificuldades, de uma maneira que você compreende por quê. Então, Júlio, nesse sentido, sim, ele não se valeu de instrumental de ciência, sim, mas ele valeu-se da maneira racional da ciência para abordar as questões da alma, que o homem até então chamava de coisas atribuídas apenas aos mistérios da fé. Sim, trouxe para a razão. Né? Exatamente. Ele tornou racional, compreensível estas coisas que antes ou você dizia amém e aceitava, ou então fugia da igreja e estava condenado a ser filho do capeta. Exatamente. Então é importante a gente ressaltar essa questão da razão e da ciência. E você que está nos assistindo pode participar do programa de hoje através do Facebook da TV Mundo Maior, lá onde nós já deixamos uma pergunta, um post lá do programa Espiritismo Sem Mistério. Entra lá no facebook.com/TV Mundo Maior e responda a pergunta: qual a diferença entre a criação divina e a criação humana? E Júlio, eu quero pôr o próximo slide. Claro. Põe o próximo slide, porque isso vai ajudar você a responder essa pergunta. Vamos lá. Ótimo. Você vai ver o próximo slide. Você pode ver isso e dizer qual é a diferença entre a criação humana e a criação divina. Essa imagem vai te ajudar a pensar sobre isso. Então a gente vai fechar o bloco com essa imagem isso aí, que ficou para vocês refletirem qual a diferença entre os dois. Mande também a sua resposta através do WhatsApp da TV Mundo Maior. O número que vai aparecer aqui na tela é o 11 99643 3827. Mande a sua mensagem que no próximo bloco, no quarto e último bloco, nós traremos aqui algumas respostas que eu já vi. Já dei uma olhadinha aqui, André, tem umas respostas muito interessantes. Legal, isso aí. O programa Espiritismo Sem Mistério vai para um rápido intervalo e já já nós voltamos. Até lá. Estamos de volta para o quarto e último bloco do programa Espiritismo Sem Mistério de hoje. E nós estamos tratando sobre o tema da existência de Deus. E deixamos, né, André, uma imagem para que os nossos amigos telespectadores refletissem sobre quem criou. Isso. Qual a diferença entre essa criação? Veja aí na sua tela, veja a imagem que já está aqui. Vocês vão ver na próxima imagem também uma pergunta junto. Já pode do passar, slide. Everaldo, pode já. Isso aí. Agora, você já tem como dizer quem criou o quê, não é mesmo? Você está vendo uma imagem maravilhosa, inspiradora, coisas que nos fazem pensar e nos permitem entender a diferença da criação, não é? Exatamente. E a gente pode seguir então para o nosso próximo slide? Vamos segui-lo. E já já nós vamos trazer aqui as respostas das pessoas. Uma vez que nós chegamos a essa abordagem, Kardec dá um passo além e ele vai para a pergunta número 5. A pergunta é: qual é a dedução, que conclusão se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si
sobre a existência de Deus, de que Deus existe. Como que se pode entender isto? Por que todas as pessoas têm uma ideia de que há alguma coisa que cria? Como que nós podemos entender esta realidade? E aí nós vamos ver qual foi a resposta que os espíritos deram à questão número 5. Esta que está na tela agora e que o Júlio vai ler para nós. Então a resposta dos espíritos é a seguinte: a de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Da mesma maneira que a criança já pergunta, mesmo que ela seja órfã, que ela nunca tenha conhecido seus pais, quem foi que trouxe ela à vida? Não é mesmo? Ela vê as outras crianças, ela quer saber como é que ela apareceu. Ela não encontra crianças saindo do buraco da formiga, da toquinha do rato, caindo de paraquedas da chaminé. Ela encontra crianças, então ela quer saber, cadê a minha mãe e o meu pai? Então, a mesma coisa, dizem os espíritos, que esta coisa que vem inato em todas as pessoas é exatamente esta convicção de que Deus existe, alguma força criadora fez com que todos nós aparecêssemos. Porque de onde nós viríamos se isso não tivesse sido assim? Seria que, como efeito, nós não tivemos causa? Não é lógico isto. O nosso raciocínio funciona em bases lógicas e nós estaremos procurando a causa de nós mesmos. Daí ser importante aquilo que Kardec está fazendo conosco, nos estimulando a usar este raciocínio, coisa que nós vamos ver na sequência, porque ele não desiste, Kardec não desanima, Kardec não se conforma com o que os espíritos dizem, ele quer saber sempre mais. E aí nós vamos para a pergunta número 6. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da nossa educação, resultado das ideias que nós adquirimos na convivência com as outras pessoas? Nós não poderíamos ter aprendido isto das outras pessoas, ter aprendido isso na escola, ter aprendido isso na conversa com os amiguinhos, ter ouvido alguém nos explicando essas coisas? Não poderíamos ter aprendido? Nós aprendemos muita coisa por esse modo. Sem dúvida. Nós assimilamos muito daquilo que nós temos. Aí os espíritos deram uma risadinha assim. Pode até ser alguma forma de aprendizado, Kardec. Mas, veja só o que os espíritos responderam no nosso próximo slide. Se assim fosse, por que esse sentimento existiria nos vossos selvagens? Se isso fosse fruto do aprendizado... Pode deixar, Everaldo, o slide para as pessoas verem, que eu quero comentar a imagem. Obrigado. Se isso fosse fruto do aprendizado, como é que os selvagens, que nunca foram à escola, que não têm aprendizado com os homens brancos, que vivem isolados no meio do mato, também carregam em si a noção da superioridade criadora? E você está vendo aí uma das imagens que nós pusemos nos programas anteriores? Sim. Do Deus dos Tupis-Guaranis. O criador dos Tupis-Guaranis é o ser espiritual chamado de Guaraci. Então você vê que já os índios Tupis-Guaranis e todos aqueles outros povos antigos que nós mostramos, os persas, os caldeus, mesmo os seres que estavam espalhados por todas as florestas aqui sul-americanas, todos eles não aprenderam de uma sociedade organizada que existia um Deus criador, todos carregavam em si mesmos esta noção da existência de uma inteligência soberana que era responsável pela existência de todas as outras coisas. E é isso que os espíritos nos fazem pensar. Não é que nós aprendemos isso dos nossos antepassados, porque senão os indígenas, os silvícolas não saberiam. Mas como eles também sabem, isso demonstra que todos trazemos em nós esta busca e esta certeza de que há alguma coisa que nos criou. E Kardec, mais uma vez, trazendo a sua razão, também faz um comentário a partir dessa questão. Isso aí, e que você vai passar como o nosso slide final no encontro de hoje, para que as pessoas possam desfrutá-lo. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal, e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino,
conforme se dá com as noções científicas. Exato. Se Deus é fruto de um ensinamento, quem vai na escola conhece, quem não vai, quem não recebe, nunca vai pensar sobre isto. E é isto que faz a gente compreender que não se trata de uma transmissão de um conhecimento escolar ou familiar de uma geração a outra. Aliás, é até interessante, não é? Porque nós vamos encontrar a presença da divindade em todas as raças, em todos os diversos continentes, mesmo os mais isolados. Eles têm uma maneira de reverenciar a superioridade de onde eles sabem que vieram. E independente de classe social, de escolaridade, de qualquer tipo de conhecimento até, né? Isso mesmo. É E é mais inerente. interessante que as pessoas que se tornam, às vezes, um pouco mais instruídas, elas são mais facilmente induzidas a negar a divindade Sim, do que a crer nela. Exatamente. A gente vê aqui no caráter científico, né, que ele fala a distinção que tem. As noções científicas, elas são passadas, sim, para um grupo seleto. Sim. Mas essa noção, esse sentimento de existência É completo. Isso é inato. Isso vem com a alma da sua origem. Bacana. E nós vamos trazer agora algumas participações que tivemos através do Facebook da TV Mundo Maior. Legal. Reflexões que vocês fizeram e nos enviaram. Com relação à pergunta, qual a diferença entre a criação divina e a criação humana? Uma das respostas, André, foi a do Jussier Adão, e ele mandou o seguinte: a diferença é que tudo que é criado por Deus é bom, mas nem tudo que é criado pelos humanos é bom. Um abraço para vocês, meus irmãos. Obrigado, Jussier. Interessante a reflexão, né, da bondade. Tudo que for criado por Deus, perfeito, bom, como Sim. a gente já sabe, né? E o ser humano nem tanto. Depende, né, Jussier? Porque veja só, as pessoas que são consumidas por um vulcão em erupção não vão achar que essa criação de Deus foi lá tão Exato. boa, não é? Se nós observarmos algumas das tragédias, muitas pessoas culpam Deus por elas. Então, eu sei o que você quis dizer, dizendo que se isso acontece, não foi porque Deus quis fazer isso, mas o homem, quando às vezes faz alguma coisa, cria com o deliberado projeto de prejudicar. Eu sei que é isso que você quis dizer. Exatamente, essa é a reflexão, né? Também aqui a participação do Jefferson Solares. Boa tarde, estamos conectados apreciando o programa de hoje. Jefferson e a Rosina. Isso, nosso abraço, grande queridos. abraço. E também pelo WhatsApp da TV Mundo Maior, onde você pode participar, mandar a sua mensagem. Tivemos algumas participações, inclusive de amigos que mandaram agora no começo do programa e agora responderam a pergunta. O Felipe de São Paulo mandou a seguinte mensagem: está muito interessante o programa, parabéns para toda a equipe, pelo Júlio e André. A diferença é que a criação divina sempre tem o propósito de gerar o progresso, enquanto algumas criações nossas nos mantêm no atraso. Grande abraço, Interessante. Felipe. Isso aí, Felipe. Interessante Obrigado pela reflexão. sua participação, querido. Também a nossa amiga Catarina, que também participou aqui no começo do programa e agora manda a sua resposta. E ela diz o seguinte: penso eu, o homem não cria, e sim usa do que foi criado por Deus. A matéria-prima já encontramos prontas. Então, veja só, a Catarina chegou muito próximo daquilo que nos fez preparar essa pergunta. Porque se nós pensarmos bem, tirando as qualidades, se o homem criou para destruir ou para construir, nós entenderemos que Deus, o homem para criar, precisa da base. O homem cria de alguma coisa que já existe. O homem combina isto que ela disse, a matéria-prima, e dá uma nova destinação a uma nova coisa que nasce dessa combinação. Enquanto que Deus cria do nada, né? Ele é o agente que gera todas as coisas. O homem só cria a partir de coisas que já existem na sua inteligência ou no mundo físico, à sua volta. Então, essa é uma diferença muito grande e que nós gostaríamos, inclusive, ao terminarmos, que voltássemos àquela imagem daquele Cristo Redentor com o sol, não é? Mas você deve ter mais alguém aí? Tem mais algumas Vamos lá. participações. O Luciano de Santa Catarina mandou também: a existência de Deus se observa todos os dias, em todos os lugares, desde ao acordar até o adormecer. Porém, muitos irmãos não conseguem alcançar esse entendimento. Sim, isso mesmo. É uma reflexão que a gente traz, né, André? É refletir sobre a criação divina. Causa sobre e tudo, efeito. Sobre a causa e efeito. A exatamente. causa e efeito. Quando nós estamos acordados e lúcidos, você percebe o nascer do sol, poxa, não foi nenhum homem que fez isso. Quem será que fez, né? Exato. E às vezes essa reflexão a gente não para fazer durante o nosso dia.
O nosso amigo Marcos, lá de Minas Gerais, ele é de Uberaba. Ok. E ele é um trabalhador da Casa Francisco de Assis. Ele mandou aqui a seguinte mensagem pra gente, né? Júlio, os programas sempre com temas super interessantes. Somos trabalhadores da Casa Francisco de Assis aqui em Uberaba. Venham nos fazer uma visita quando quiser. Obrigado, Fica obrigado, o convite. querido. Obrigado, Marcos. Um grande abraço, Marcos. Obrigado pela sua mensagem. E também um complemento aqui da mensagem do Luciano. Belíssimo trabalho de todos do programa. Continue sempre. Obrigado a todos vocês que mandaram essas mensagens para nós. Mais alguma aí, Júlio? Por enquanto, não. Então, O pessoal tá mandando. vamos voltar para aquela imagem? Vamos voltar. Olha aí. Essa imagem faz a gente entender por que o homem precisa de uma base. Você vê lá, sem aquela montanha, você não teria como pôr a estátua. Mas lá atrás está o sol, que flutua no nosso céu, vamos chamar assim poeticamente. Deus cria. E nós, para podermos criar, precisamos de uma base. E esta base é aquilo que a natureza, que Deus oferece para o homem, nos permite manipular. Um dia esse Cristo não estava lá em cima. Os homens resolveram colocar. É uma criação maravilhosa da arte humana. Mas foi preciso da montanha Exatamente. que Deus pôs. E aproveitando aqui rapidinho, que mais pessoas mandaram mensagens. Vamos muito lá, vamos rápido, lá. Né? A Nilza Luiz respondeu no Facebook: tudo que vai além da nossa sabedoria foi criação de Deus. Tudo que é bom foi Deus que fez. Também uma participação bem parecida com o do nosso amigo Jussier. A Aparecida Rios Baldan mandou aqui: estou assistindo, grande ensinamento. E também nossa amiga Lúcia Helena, que também participa bastante aqui do programa, mandou o seguinte: ela é de Alagoas, Conceição das Alagoas, Minas Gerais. Adoro todos os programas. Gostaria de sugerir um tema sobre o medo de morrer e mediunidade. Obrigado pela sugestão. Nós vamos passar aqui para a nossa grande gama de programas para inserir esse tema. E uma última mensagem da Raquel de São Paulo. Boa tarde, meninos. A didática aplicada no programa está maravilhosa, facilitando por demais o nosso entendimento. Um grande abraço, Raquel, da cidade de Itanhaém, São Paulo. Obrigado, Raquel. O nosso desejo é exatamente este. Nós queremos que você entenda que o Espiritismo sem mistério, está aqui, olha, Espiritismo sem mistério. Ele é algo que abre a mente sem pôr medo nas pessoas. O medo é consequência de a gente não saber como funciona. Quando nós entendemos o mecanismo, através deste raciocínio de causa e efeito, que nós apenas estamos começando, porque o livro só está começando, não é, Júlio? Exatamente. Estamos na 6ª questão, fomos até a 6ª questão hoje. Você vai perceber coisas maravilhosas. Você fala, nossa, meu Deus, Deus existe. Deus existe mesmo. Porque, sendo Ele o Criador de todas as coisas, nos deixou entendê-las. E é importante trazer aqui para o nosso contexto do programa, André, esse compartilhamento que nós temos com a criação divina, que são as pessoas que nos trazem, né? As pessoas mandam as mensagens, compartilham e, enfim, interagem aqui no programa e isso é muito bacana. A gente sempre manda uma pergunta isca, não é? Exatamente. A pergunta isca, a pergunta para você não ficar só, eu vou ficar assistindo. Não, nós queremos que você participe, raciocine, mande a sua pergunta, porque você é o objetivo da criação divina. É você colocar o pensamento em ação que vai fazer você compreender esse mecanismo de causa e efeito. Isso você vai aplicar na sua casa, no seu trabalho, no seu lazer, no seu dia a dia. Exatamente. E, claro, chegou mais uma mensagem aqui, o pessoal deixou para mandar tudo agora no final, no último bloco. Vamos fazer o microfone dar mais um defeito, assim a gente ganha mais uns 5 minutos. Segura mais um pouquinho. É, isso aí, né? Júlio. A Elaine Martins, lá de Campinas, mandou pra gente: feliz por ter uma tarde com tantos aprendizados em prol de nosso adiantamento. Muito obrigado pela mensagem. Obrigado, Elaine. Que nós possamos contar sempre com você também participando dos nossos programas. Exatamente. E aproveito aqui então para fazer um convite, como nós já falamos, né, André? Para que esse trabalho se mantenha, para que outros trabalhos da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova se mantenham, nós fazemos o convite para que você participe. Participe da campanha Espiritismo Precisa de Você, SOS. É uma campanha que visa manter a produção de conteúdo da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. Claro, no momento em que o nosso país passa por uma crise política, financeira e até mesmo ética, não seria diferente que uma instituição sofresse as consequências dessa crise.
e nós contamos com a sua participação e colaboração para manter esse trabalho que leva a mensagem do bem até a sua casa. Então você pode ligar para 0800 12 18 38 ou acessar o site amigosdaboanova.com.br/espiritismo SOS. Isso aí, Júlio. O nosso programa de hoje já vem se encerrando. Nós deixamos aqui o nosso agradecimento, o nosso abraço caloroso a todos vocês que nos acompanharam, que estiveram conosco na tarde de hoje. E claro, André, agradeço mais uma vez por mais um programa fantástico, reflexões muito interessantes. Júlio. Nosso carinho para você. Um grande abraço e nos encontramos na semana que vem com a nossa querida irmã Eliana. Daqui a 2 semanas, de volta com André Luiz Ruiz. O Livro dos Espíritos. Um grande abraço e fiquem com Deus. Abraço.